Acabou de cair o sigilo da delação de Mauro Cid. Alexandre de Moraes derrubou o sigilo da delação dele, que é o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, em maio do ano passado. Mauro Cid foi preso por causa do caso das carteirinhas de vacinação. Manteve-se por um tempo em silêncio. Depois de um período, passou a colaborar com delações premiadas que foram amplamente rechaçadas pela base aliada de Jair Bolsonaro. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu. E não adianta, você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que pudesse. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Eu falei: quer que eu fale? Eu não vou botar no papel, eu vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes na casa do Ciro Nogueira. E aí? O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo, o PGR a cara, aceita e ele prende todo mundo. Quem mais se fudeu foi eu. Quem mais perdeu coisa foi eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve pix de milhões, ficou milionário, né? Tá todo mundo aí. O político é até bom essas porra, e depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fudido fui eu. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu estou em vacina, eu estou em joia. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar as pernas lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Assim, a cama está toda armada. E vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos vão pegar quantos? Brasil, presta muita atenção no que eu vou te mostrar aqui agora, porque isso muda tudo, hein? Um áudio bombástico acaba de ser vazado e revela detalhes impressionantes sobre os bastidores de uma trama que pode ter sido armada aí para prender Jair Bolsonaro, hein? Sim, o sigilo da delação do Mauro Cid foi derrubado e o conteúdo que veio à tona é simplesmente estarrecedor, pessoal. O que antes era apenas uma suspeita, agora se confirma com provas explícitas. O que realmente aconteceu nos bastidores desse caso? Até onde vai a tentativa de condenar Bolsonaro a qualquer custo? E o mais importante, quem realmente está por trás de tudo isso? Prepare-se porque a verdade que alguns aí não querem que você saiba vai ser exposta aqui agora, hein? Mas antes já deixa aqui seu like, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal para não perder aqui nenhuma revelação bombástica como esta, ok? Fique agora aí com a matéria, que quem traz é o Pavinato, na Jovem Pan. E eu volto em seguida. É tão porco esse relatório, João. É tão porca essa denúncia. É tão carente de prova que o advogado
que defende o Braga Neto, né, o doutor José Luiz de Oliveira, ele falou que o Cid é mentiroso. Ou seja, fizeram um relatório e não ouviram a outra parte. Tomaram como prova a fala de um sujeito que falou que foi forçado a falar o que falou e não foram acariar. E tem mais. Os ministros, colegas do Alexandre de Moraes, estão achando ruim que é ele que está fazendo a admissibilidade. Eles querem que o plenário julgue, porque é um assunto muito importante, ou seja, os 11. E aí, o que você dessume disso tudo, João? Pois é, Pavinato, você vê que o Paulo Gonet ele foi colocado lá para isso, né? Ele foi colocado para isso e a gente sabe que normalmente na prática jurídica o MP, via de regra, escreve mal, né? E aqui ficou comprovado que isso é um fato, que é uma peça política, não é uma peça jurídica. E é possível se questionar a época após o segundo turno das eleições, a forma com que o Jair Bolsonaro atuou, no sentido de ficar em silêncio, no sentido de postar fotos com enigmas. Isso é possível a gente falar que não tenha sido a melhor estratégia, mas ele ainda estava no governo e isso não é crime. Não é crime ele postar aquelas fotos lá com pilha de copos e a pessoa ficar cogitando aqueles enigmas. Não concordo, mas isso não é crime. As pessoas ficarem lá na frente dos quartéis não eram crimes. Não é crime. Aí você vê que essas pessoas já foram condenadas sem os tais mentores do golpe que foram indiciados agora, foram denunciados agora. Então, assim, condenou-se as pessoas e a tal cúpula do tal golpe vai ser denunciada agora. Então, você vê que não tem muita lógica, né? Seria um grupo armado sem armas, como a denúncia fala bastante, grupo armados. Fala-se que os comandantes não teriam aceitado, mas seria só ele trocar o comandante, ele era o chefe. Falou, esse comandante, você não aceita dar golpe? Então troca o comandante. E vale lembrar, o Bolsonaro, na véspera de deixar o cargo, nomeou os chefes das Forças Armadas indicados pelo Lula, pensando justamente numa transição tranquila. Todo mundo sabe disso. O Bolsonaro nomeou os indicados pelo Lula na véspera de sair, João. Não, seria assim, o golpe mais tosco de todos os tempos. Eu vou dar um golpe com os seus indicados. Você vê que muita gente na mídia, no meu jurídico, já começa a abrir o leque e falar, não é bem isso, vamos dar um passo para trás, só que o STF avançou de tal modo que não tem volta. O ordenamento jurídico foi destruído de um tal modo que não é possível agora você voltar atrás. Vamos parar e voltar atrás? Me parece que não tem como. O próprio Supremo não tem como voltar atrás. Ele criou essa denúncia, ao mesmo tempo que o Alexandre de Moraes está se enroscando no exterior. A primeira turma que vai julgar é composta pelo Moraes, Dino, Zanin, Carmen Lúcia, Fux, o próprio Flávio Dino, que era ministro do Lula, né, nesses fatos. Que sonegou as imagens. Sonegou as imagens. Porque ele fala assim, pediram tarde demais e aqui funciona assim. As câmeras gravam, passou 6 meses, elas são... Agora, o cara era juiz federal. João. O cara era juiz federal. Qualquer juiz federal sabe que as imagens têm que ser preservadas para investigação. Ainda mais quando o seu número 1 no Ministério da Justiça, o Capelli, se tornou interventor do Distrito Federal. Ou seja, nós temos um sonegador de prova para este caso que vai julgar o caso. E que era do governo. Ele era do governo, chamava o bolsonarismo da pior coisa do Brasil, ele tem declaração nesse sentido e não se declara suspeito, e vai tudo ocorrendo. Agora, o que é importante dizer é que essa situação toda, ontem a hora que saiu a denúncia, já passado 20, 30 minutos, já tinha esses jurídicos de sempre da esquerda, os símbolos, falando, eu li a denúncia, a prova é muito robusta e não sei o quê. Vocês envergonham o direito, envergonham o meio jurídico. Vocês já estavam lá com um discurso pronto, como a esquerda normalmente age em manada, vai o símbolo é esse e vão... Não espere vergonha de sem vergonha. Exatamente. Porque eles estão tranquilos, porque assim, se o estado de exceção se romper e voltar em tese a uma normalidade, eles vão agir com a maior normalidade do mundo. Eles vão agir normal e vão criar uma narrativa de que foi tudo errado, que foi um golpe dentro do golpe de outro golpe. Então, assim, o STF avançou tudo e na minha visão, não tem mais volta. A gente não sabe o que vai sair daí, porque não tem como você voltar atrás e falar, agora vamos brincar de Estado de Direito. Na minha opinião, não sei como vai sair desse meio, que está encalacrado agora, porque o Alexandre de Moraes tem um processo no exterior. Ele vai jogar o processo, ele era parte, ele é o suposto vítima, o Lula também vítima. Então, assim, não sei o que vai sair. Enquanto isso, a anistia no Congresso segue parada, não sei que fim vai dar, Pavinato. E tá tudo errado, né, Ana Paula? O que a gente falou ontem aqui? Tentar derrubar um governo legitimamente eleito. Quando a gente pega
a lei processual, o TSE deslegitima a eleição desse governo. Vou ficar só no exemplo da resolução de outubro de 2022, uma resolução ilegal. Esse é um ponto 1. Depois agora, com as revelações da USAID, depois que nós descobrimos que uma fundação estrangeira, a fundação do Jorge Soros, financiou indiretamente o TSE, através do Instituto do Felipe Neto, que tem o Instituto Vero, que prestou o serviço para o TSE com os chatbots de fake news do TSE, nós não tínhamos, portanto, um governo legitimamente eleito para derrubar. E mesmo assim eles continuam. E aí? Bem no momento em que a casa caiu, por quê? Não se pode mais falar tentativa, se é que esse povo conseguiria derrubar um governo sem arma, com bola de gude e rojão. Como é que a gente vai falar que tinha um governo legitimamente eleito quando a gente sabe agora que esse governo não foi legitimamente eleito? Pavinato, são várias nuances desse mesmo episódio, né? E você já discorreu aí de forma brilhante sobre a total ausência de provas, em especial contra o presidente Jair Bolsonaro. E tem a questão do crime impossível, que também acabou de ser falado, né? Como que você dá um golpe de Estado sem ninguém ter uma arma, uma faca, com pessoas vendendo algodão doce no meio da manifestação. O que havia, sim, era... Você viu o Walter Salles e a Fernanda Torres nos Estados Unidos, da ver, entrevista? Não quis ver. E me embrulhou o estômago na Paula, eu quase vomitei. Eu não quis Eles falam, assistir. um coup d'état, falam em francês, na entrevista em inglês. Aí, a Fernanda Torres fala assim, e nós estávamos tendo um golpe de Estado militar. Ela fala. Aí o Walter Salles, né, que é um dos, acho que está no clube dos 15 homens mais ricos do Brasil, né, falava, esse filme é importante, só foi possível porque nós voltamos à democracia em 2023. É uma falta de... aí, no caso, é uma falta de honestidade intelectual totalmente pensada e sem nenhum tipo de desculpa de, não foi bem isso que eu quis dizer. O que está acontecendo e que nós já esperávamos é uma perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e algumas outras pessoas, numa tentativa de destruí-lo politicamente, o que eu acredito que vai só fortalecê-lo. Já foi destrinchado aqui brilhantemente por você, Pavinato, que não existe Eu peço provas... até desculpa por ter falado tanto, mas eu achei Mas eu acho que foi trazer. imprescindível, porque é muito bom que fique extremamente claro que não existem provas nessa denúncia, não existem provas nesse processo e ninguém pode ser condenado sem provas. Aquele que denuncia, ele não pode se eximir de apresentar as provas de sua denúncia. Ele não pode se desincumbir do ônus da prova. E isso não foi feito nessa peça processual. Fora isso, dizer que o presidente Bolsonaro havia concordado com o ato de matar o então presidente eleito Lula da Silva é de um absurdo que causa náuseas, porque o presidente Jair Bolsonaro, em sua primeira campanha eleitoral, teve sim uma tentativa de homicídio, sofreu uma tentativa de homicídio e não houve uma investigação decente. Aliás, o único líder que sofreu atentado foi ele. Exatamente. Não houve esse escarcéu tentando descobrir quem é, e concluiu-se que o ator, né, o Adélio era um lobo solitário. Quer dizer, é de uma incongruência que está tão claro e evidente que trata-se de uma perseguição política que fica até difícil comentar esse assunto. Então, é uma perseguição política. E a vítima julgando. Tem essa também, a vítima julgando. É uma perseguição política. Já foi dito aqui, eu quero ressaltar que o Flávio Dino sumiu com as imagens que podiam provar o que realmente aconteceu naquela data, do 8 de janeiro. Se não sumiu, que é doloso,
ele foi negligente. Foi negligente, o que é culposo. Agora ele vai julgar. Já foi mais do que comentado também que naquela ação, em qualquer país sério, e inclusive no Brasil, a polícia poderia ter chegado lá em minutos para evitar aquele vandalismo. Isso não aconteceu, quase que numa... digamos, a gente pode imaginar a hipótese, sim, de que foi facilitada aquela ação. Então, são tantas coisas que estão envolvidas aí e que é tão difícil a gente falar sobre tudo no tempo que a gente tem aqui, né, nesse programa, mas a conclusão final é a que nós já sabíamos. Há uma perseguição política contra o maior líder político do Brasil neste momento, que lota as ruas e avenidas e as cidades desse país. O Lula não consegue meia dúzia de gente para cantar, fingir que está cantando lá num evento de ambiente controlado que ele vai, porque ele não pode sair na rua. Então, é uma perseguição contra o maior líder político que o Brasil tem neste momento e é perigosíssima, porque pode ser levada a cabo e ele pode sim ser preso e condenado. Então, é muito importante, nós teremos aí uma manifestação no dia 16 de março, em que a gente está discutindo, vai ser impeachment de Alexandre de Moraes, impeachment de Lula, anistia. Não, nós temos que entrar em defesa severíssima, em defesa do presidente Jair Bolsonaro, que está sendo acusado sem provas. Sem provas. Sem provas. E isso é gravíssimo e é o maior... Olha, esquerda, Lula, Janja, quem mais quiser ouvir, ele é hoje o maior líder político do Brasil e, quiçá, da história do Brasil. Porque não me recordo de alguém que tenha feito tenha tido essa capacidade de aglutinação de brasileiros defendendo a sua própria pátria como o presidente Jair Bolsonaro. E estaremos com ele até o final. Olha, a Carmen Lúcia da turma do Moraes, veja, Caio Mastro Domênico, nós temos... E Fux. E o Fux. Nós temos uma denúncia baseada num relatório nulo. Nulo porque não acariou, já tem aqui denunciado falando que o delator é mentiroso, e um delator que na verdade é torturado, segundo o entendimento do próprio STF, o que causa anulação do processo. E é um torturado que ainda por cima diz que foi forçado a dizer o que disse, o que acarreta a anulação da delação, o que anula toda a base dessa denúncia. Fora isso, além do relatório nulo, nós temos, portanto, uma denúncia nula e sem prova. E nós temos uma aceitação dessa denúncia que não podia acontecer porque o relatório é nulo da polícia, a denúncia é nula, não tem prova, e mais ainda, aceita por um juiz que é a suposta vítima, portanto ele seria impedido porque ele seria vítima deste crime, desta tentativa. E não só isso, Caio. Nós temos na turma o advogado de outra vítima, que agora é ministro do Supremo, que é o Cristiano Martins. Zanin. O Cristiano Zanin Martins é o nome completo dele, Cristiano Zanin Martins. O Cristiano Zanin Martins não é só ex-advogado de décadas de uma das vítimas. Ele também tem no Lula como... O Lula é padrinho de casamento do Cristiano Zanin Martins. E aí? O Lula é padrinho de casamento. O juiz não pode julgar. Aí então tem uma vítima, que é juiz, o outro que é... A outra vítima é padrinho de casamento do outro juiz. Aí você tem o Dino, que se não sumiu com imagem, tem culpa, porque deveria saber, como juiz federal ainda mais, que deveria guardar a imagem. Então, ou seja, ele causou prejuízo ao processo penal. E ainda tem a Carmen Lúcia, que fraudou as eleições junto com Alexandre de Moraes, assentindo com a resolução de outubro, quando a lei só fala que pode até 5 de março. Então a gente tem, dos 5 juízes dessa turma, 4 que não poderiam ser juízes desse processo. Aí, isso sai dessa maneira que eu te falei, estranhamente, 3 protocolos no mesmo minuto.
Aí já tem uma fake news no site do MPF e depois vai indo. Pouco e pouco as outras denúncias. Aí você vai olhar, as peças são idênticas. Será que tem alguma coisa a ver, Caio, com a pesquisa que saiu de que o Bolsonaro bateria Lula no primeiro e no segundo turno com folga? Mas, ou você leu o meu papel aqui, ou a gente está alinhado muito bem. Eu acho que um ponto... Só para te dar aqui o gosto, você está falando agora para quase 10 mil telas no X e 44 mil telas no YouTube, além das milhares de telas na TVD News e das rádios parceiras. Que satisfação, muito obrigado a todos que me escutam e peço que também compartilhem esse momento para que as nossas vozes atinjam o maior número de pessoas possíveis e nós ajudemos a tirar esse manto ideológico que a esquerda vem há anos encabeçando no nosso país. Mas voltando a essa pauta, que é uma pauta terrível de ser comentada, a gente, juridicamente falando, eu acho que você desenhou muito bem, Pavinato, e os colegas também. É uma ação política, né, e não uma ação jurídica. Agora, quantas vezes o Ministério Público não foi ouvido pelo STF nos inquéritos diversas vezes, né? Então, o Alexandre de Moraes e os outros ministros, eles abrem os inquéritos, as suas investigações, inclusive com pareceres contrários ao Ministério Público. Isso daqui não faria a menor diferença. Mas, neste momento, ter a PGR ao lado, né, embasando essa denúncia, esse inquérito, faz parte do que o próprio Lula comentou na CNN há um tempo atrás, que disse ele ao vivo, não tem a menor chance de o Bolsonaro retornar à presidência da República. Isso vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. É muito óbvio que, este momento, eles estão tentando construir essa narrativa correta. Mas, de maneira infeliz, mal e porcamente, apresentam essa peça inconsistente juridicamente, como o próprio Pavinato acabou de nos mostrar. Imprestável. Perfeito, essa peça imprestável, como o Pavinato nos mostrou aqui, sem provas, fazendo acusações sem prova. E essas acusações, elas têm um objetivo muito claro, que é a perseguição do presidente Bolsonaro, que, como bem dito, é a única liderança política e a maior da história, sim, que consegue aglomerar pessoas nas ruas e tem uma parte significativa do eleitorado que o apoia incondicionalmente, diferente, sim, de Luiz Inácio Lula da Silva, que é um governante sem povo, que chegou à presidência da República por uma margem mínima em uma eleição questionável, como já evidenciado pelo próprio Pavinato, mudanças dentro do TSE que não poderiam ter ocorrido. Então, nós temos aqui um reflexo daquilo que eles já planejaram tempos atrás. Mas eu acho interessante que a gente se atente ao momento que isso está acontecendo. E se questionar também até que ponto isso vai ser benéfico ou maléfico dentro do nosso contexto atual. Por quê? Nós estamos em um momento onde o Lula tem a sua pior avaliação da história. Ou seja, as pessoas não estão comprando as mentiras que o Sidônio tenta emplacar na mídia, né, despejando seus bilhões de reais. Nem tenta emplacar nada. O Sidônio já fez Pôncio Pilatos, ele ganha o dele e fica quieto. Ele tenta fazer uma imagem do presidente, né, com um quadro fechado só no rosto dele, dando tchau para um número 0 de pessoas, né, que se ele abrir a câmera vai evidenciar que não tem ninguém ali. Então eles tentam, de alguma maneira, né, ludibriar a verdade para o eleitorado, mas o eleitorado está em um momento de descrença com a figura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nesse momento eles estão tentando agora iniciar uma guerra contra o presidente Bolsonaro, que é a maior liderança política do Brasil e, inclusive, pessoas estão vindo às redes sociais com frequência dizer sobre o arrependimento de ter votado no Lula e pedindo a volta do presidente Jair Bolsonaro. Então, juridicamente falando, eu concordo com você que a inconsistência ela é imprestabilidade. A imprestabilidade ela é tamanha. Agora, se eles estão tentando construir a narrativa correta, eu me questiono se essa
é a narrativa correta, porque neste momento onde o governo está capengando e vai ter que fazer muita oração, seja qual ela for, para conseguir terminar esse governo, eles estão tentando criar uma guerra baseada em uma farsa, que não vai se sustentar de maneira nenhuma. É o avanço da ditadura Lulo-STF que não tem a menor chance de prosperar em cima desta narrativa construída. Então, isso daqui pode ser sim pode ser não, é sim uma ferramenta óbvia e objetiva de perseguir o presidente Bolsonaro, mas até que ponto isso vai ser socialmente aceito pela nossa população? Eu não tenho essa clareza e, muito pelo contrário, eu acredito que isso daqui vai reverter de uma maneira muito negativa para eles e positiva ainda mais para o presidente Bolsonaro. Então, se vocês estão tentando emplacar isso, tomem muito cuidado, porque o tiro provavelmente sairá pela culatra. Pois é, e depois de tudo isso que foi revelado, ainda tem gente que acredita na narrativa oficial? O áudio vazado de Mauro Cid desmonta totalmente a farsa que tentaram empurrar para o povo brasileiro. O exército foi pego de surpresa, a história do golpe não se sustenta e agora está claro que o objetivo sempre foi um só: tirar Bolsonaro do jogo político a qualquer custo. Mas será que vão conseguir? O que mais ainda está escondido nos bastidores dessa perseguição, pessoal? O Brasil precisa saber a verdade e por isso a sua participação é essencial. Deixe aqui nos comentários o que você acha dessa situação e compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações e fique ligado, porque nas próximas horas pode vir ainda mais revelações bombásticas, hein? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.